Oi, sou Paulo Marchetti e volto com mais um conteúdo exclusivo com relação aos lançamentos da semana. Este é o segundo vídeo que eu faço. O primeiro foi da semana passada, evidentemente, que eu falo do dia 1º ao dia 7 de março, dou um apanhado geral dos discos que foram lançados nessa semana. Não todos, mas eu fiz uma seleção, assim como neste vídeo, eu fiz uma seleção para falar dos lançamentos que aconteceram entre 8 e 14 de março. Este conteúdo é exclusivo porque eu tirei isto do meu livro O Calendário do Rock Brasileiro, que eu lancei em março de 2025, e nele tem muito conteúdo inédito e exclusivo, e eu sou o único neste universo do YouTube a fazer este tipo de conteúdo com relação ao rock brasileiro, porque não existe nenhum outro calendário musical na literatura brasileira a não ser este aqui. Se você quiser um exemplar, adquirir um exemplar deste, é só entrar em contato através do e-mail que está na descrição deste vídeo. E para começar, então, eu vou entrar aqui. E, assim, uma coisa legal, deixa eu abrir já aqui, uma coisa legal que eu acho deste tipo de conteúdo, que eu também fiz eu cheguei a fazer esse conteúdo para o Spotify, fiz um podcast a respeito dos lançamentos, colocava um trechinho da música, tudo, mas era muito trabalhoso, eu sozinho fazendo tudo isso. Foi na época da pandemia que eu fiz, eu consegui fazer, sei lá, acho que uns 10 episódios, depois eu parei porque não consegui, porque é muita pena. Por mais que eu tenha feito toda a pesquisa para esse disco, para esse livro, tudo, toda vez que eu vou fazer um conteúdo como este aqui, desse vídeo, eu preciso retomar as pesquisas, e levantamento de músicas, tudo, então é complicado. Então eu só fiz 10, mais ou menos 10 episódios do podcast e retomei aqui no YouTube. Eu brinco falando que o meu canal no YouTube é um canal. O YouTube também tem o seu lado underground, e o meu é um deles, porque eu não monetizo, eu não divulgo o meu canal, nada disso, é uma vontade minha de registrar a conteúdo a respeito do rock brasileiro, e entre outros conteúdos, o qual faz parte do meu universo profissional também, audiovisual, tudo. Mas por isso que eu brinco falando que é um underground. São poucas pessoas que conhecem este canal, que conhecem esse conteúdo, e não costumo, eu não peço, ele não é monetizado, eu não divulgo nada, eu também não peço like, não peço nada. Só que neste vídeo, nessa série de vídeo que eu estou fazendo semanal, esses vídeos semanais, eu peço para você, se puder, se quiser, colocar algum comentário em relação a este conteúdo, para eu ter uma ideia se está legal ou não está, como que é o negócio, se vale a pena, não vale. É sempre uma boa. É um jeito da gente saber, a gente que está aqui por trás fazendo esse conteúdo tudo, saber se vale a pena ou não. Mas, enfim, pelo menos é um conteúdo exclusivo. Você não vai assistir esse tipo de conteúdo em outro canal. E eu começo a semana de 8 de março a 14 de março com esse disco do Jet Blacks, que é um grupo muito. O grupo tem uma música ou outra cantada, tudo, mas é basicamente um grupo instrumental. Faz parte da geração pré-Jovem Guarda, Jet Blacks, The Jordans, The Angels. Tem uma série de grupos brasileiros dos anos 70, do início dos anos 70 ou dos anos 60, que começou antes daquela onda da Jovem Guarda estourar, e o The Jet Blacks é um desses grupos. E além do trabalho que eles têm autoral e versões que eles fazem de tantas músicas, o The Jet Blacks também acompanhou muitos artistas em disco, em show, também fazia parte
de programas de rádio e TV que tinham os seus conjuntos para receber os artistas que faziam ao vivo, na época, tanto em rádio quanto em televisão. Então, tinha lá esses programas que tinham música ao vivo, costumava ter uma banda base, e o The Jet Blacks também trabalhou como banda base de programas de rádio e TV, e tem uma extensa carreira, bem interessante, as músicas e tudo. Você que toca, você que é músico, eu aconselho a você conhecer o The Jet Blacks e outros grupos, como eu falei, o The Jordans aqui, para ver como que era, principalmente nessa parte do rock. O rock mudou a partir de 67, 68, com com todo o contexto psicodélico que surgiu nesse biênio 67, 68. O rock mudou também, a forma de fazer o rock, de escrever letras, tudo. Então, até 66, dos anos 50 até 1966, o rock tinha um jeitão, que é o jeitão aquele que a gente conhece do Beatles, da primeira fase do Beatles, e uma coisa mais inocente, muitas músicas de amor, e então vale a pena, o que eu estava falando, escutar para ver como que era gravada essas guitarras que não tinha distorção, se muito era distorção do amplificador. Então, é, tanto The Jet Blacks como The Jordans, o José Provetti, que fez parte do Jet Blacks, o Gato, que foi um dos primeiros Guitar Heroes brasileiros, junto com o Betinho, do Betinho e seu conjunto. Eles são pioneiros em gravar, foram os primeiros a gravar com uma Fender Stratocaster, foram os primeiros a gravar com tal amplificador, com tal tipo de corda, com tal, enfim, com tecnologia X, microfone X. Então, tem muito pioneirismo nesses grupos, principalmente esses grupos pré-Jovem Guarda. Então, eu destaco começando a semana, esse disco do Jet Blacks, o Hully Gully, que também foi lançado no mercado latino, não só no Brasil, fez muito sucesso. Então, se você for fazer pesquisa desse disco, por exemplo, você vai achar, acho que pelo menos umas 3 capas. Essa é a capa da versão brasileira, pode ser da primeira edição, né? Pode ser que tenha uma outra edição com uma capa diferente. A capa do disco lançado no México, por exemplo, é diferente desta. Então, tem essas curiosidades também para quem é colecionador de vinil, saber disso. Mas é só ir atrás de mais informações sobre o The Jet Blacks e esses discos todos. Na sequência, já entrando nos anos 70, esse clássico, que é um clássico tanto da MPB quanto do rock, porque mistura o Clube da Esquina, que tinha Wagner Tiso, Toninho Horta, Milton Nascimento, Lô Borges. Eu não vou saber falar de todo mundo, mas assim, é um timaço de músicos, Tavito, que se reuniu para fazer este disco, que é um disco histórico, importantíssimo para a história da música brasileira, tanto da MPB quanto do rock. Ele é cultuado fora do Brasil também, é um disco muito importante para quem gosta de jazz no mundo inteiro. Os músicos de jazz na Europa, nos Estados Unidos, todos eles conhecem muito o trabalho tanto do Milton Nascimento quanto esse trabalho do Clube da Esquina. É um descasso, tem Trem Azul, Trem de Doido, tem Cais, Paisagem da Janela e tantos outros hits. Esse disco é de cabo a rabo, dá para colocar e escutá-lo assim tranquilamente, numa boa. Maravilhoso. Inclusive, tem uma curiosidade. Eu fiz um especial Skank Nando Reis em 2009, se eu não me engano, para o antigo canal musical VH1, VH1, que reunimos o Skank e o Nando Reis para tocar as parcerias do Samuel Rosa com o Nando Reis. E em determinado momento eu postei isso, está no meu canal, tanto essa apresentação especial, quanto o documentário que eu fiz, que é os bastidores, os ensaios para essa apresentação. E durante os ensaios, de repente, do nada, a gente estou gravando ali, com eles ensaiando, passando som, tudo, e o Samuel Rosa começa a tocar Trem de Doido.
Aí eu fiquei doido, porque eu sou apaixonado por essa música, e o Samuel Rosa e todos os mineiros são apaixonados pelo Clube da Esquina. Então tá aí mais um lançamento dessa semana, de 8 a 14 de março. Eu falei semana passada do Bicho da Seda, Grupo Gaúcho. Na semana passada eu falei que em 75, eu nem entrei muito em detalhes, esqueci, mas em 75 surgiu o Bicho da Seda, que fez uma apresentação que lotou o teatro, não lembro, é um teatro em Porto Alegre mesmo, lotou, tinha 200, uma capacidade para 200 pessoas no teatro, só que tinha mais de 200 pessoas dentro do teatro, e, se não me engano, ficou pelo menos umas 500 pessoas fora do teatro para assistir o show, e esse disco, quase que um ano depois, estou dizendo no começo de março de 75, surgiu o Bicho da Seda, que tem alguns integrantes que fizeram parte do Liverpool, que também é um grupo gaúcho importantíssimo, que lançou em 69 o disco Por Favor, Sucesso. E em 76, no começo de março de 76, um ano depois que o grupo surgiu, foi lançado esse disco, o Bicho da Estação Elétrica, que tem Um Abraço em Brian Jones, que eu adoro, mas ele é calcado no rock progressivo, músicas longas, aquela coisa de teclado, solo de guitarra. Tal. Eu não sou muito fã de rock progressivo, mas escuto os discos brasileiros, até porque o rock progressivo brasileiro ele tem uma particularidade óbvia, que é a mistura da MPB, da sonoridade brasileira, com esse rock progressivo que ficou muito conhecido no mundo inteiro, principalmente entre 70 e 75, 77. Aí depois o rock progressivo foi caindo foi ficando datado, principalmente a partir do momento em que surgiu o punk rock, Ramones, né, Clash, Pistols e tal. Então esse é um disco importantíssimo para o rock gaúcho. Tá aí o Bicho da Seda, Estação Elétrica. Um abraço para Brian Jones. Entrando nos anos 80, esse é o primeiro disco do Biquíni Cavadão, Cidades em Torrente, um descasso. Eu gosto muito de Biquíni, assisti vários shows. Um abraço para o Bruno, inclusive. Assisti show do Biquíni tanto nos anos 80 quanto nos anos 90. Agora, em 2024, se eu não me engano, assisti um show. Eu estava em Brasília, passando uns dias lá, e teve um show especial, um festival pequeno ali, de fim de semana, um dia só. E tocou Plebe, tocou Biquíni Cavadão, tocou algumas bandas locais, e eu fui assistir o show. E os shows do Biquíni são ótimos, porque são recheados de hit. Esse disco mesmo tem Tédio, tem Mundo da Lua, Timidez, tem Múmias, que tem a participação do Renato Russo no vocal. Esse disco também tem participação do Herbert Viana. O Herbert Viana, para quem conhece a história do Biquíni, sabe que a sugestão desse nome, Biquíni Cavadão, veio do Herbert. Então, se não me engano, tem uma ou duas faixas que o Herbert toca, faz o solo de guitarra. O disco foi produzido pelo Carlos Beni. O Carlos Beni, ele era baterista, ele foi o primeiro baterista do Kid Abelha. Aí depois ele saiu do Kid Abelha, ele gravou o primeiro disco do Kid Abelha, ele saiu do Kid Abelha, se tornou produtor, e ele é e ele produziu praticamente toda a discografia do Biquíni Cavadão. Esse disco tocou muito, Tédio tocou muito, assim, exaustivamente nas rádios, fez um grande sucesso, assim como Timidez, e foi um disco que vendeu muito. 86 é um ano de ouro do rock brasileiro, exatamente porque tem Dois da Legião, Cabeça de Dinossauro, do Titãs, tem grandes discos do rock brasileiro que foram lançados em 86. Era um ano muito. Nossa economia. Sim, foi uma desgraça a economia do Brasil nos anos, no governo Sarney. Mas, em 86, a gente, por causa do Plano Cruzado, era uma coisa muito doida, vendia-se muito disco. Então, tem qualquer disco que a gravadora lançava, era assim, 50 mil, 100 mil. 100 mil discos era disco de ouro já, 250 mil era disco de platina, e 500 mil cópias vendidas era disco de diamante. E esse disco do Biquíni, assim como
o, o, o compacto, se não me engano, tinha um compacto de TED, também vendeu horrores. É um descasso, vale muito a pena. Tá aí outro disco importante dos anos de 86, Zero, Passos no Escuro, que fez parte de um pacote de discos lançados pela EMI. Só tem 6 músicas esse disco, se chamava uma série que a EMI do Brasil lançou, que chamava Mini LPs, que era um formato de vinil, claro, só que tinham poucas músicas, de 6 a 7 músicas. Aí, nesse pacote, tinha o Zero, com Passo Escuro, tinha Muzak, Plebe Rude, com Concreto Já Rachou, e um outro grupo carioca chamado Lado B. E o Zero ficou muito conhecido, e esse disco vendeu muito por causa da música Agora Eu Sei, que tem a participação do Paulo Ricardo, toca até hoje nas rádios, também tocou muito Formosa, e é uma formação bastante importante do Zero nesse disco. E o Zero, que começou em 84, um dos primeiros shows que o Zero fez foi em Brasília, eu assisti, e foi bem legal. Ainda tinha o pessoal que depois formou Violeta de Outono, e, é, e o Zero, ele fez muito sucesso com esse disco, com essas 2 músicas, principalmente Agora Eu Sei, mas não foi assim, foi uma coisa muito efêmera, não foi um sucesso como Legião, Titãs, Paralamas, né, Barão, que perpetuou, foi uma coisa pontual. O Zero, se não me engano, em 88, abriu os shows da Tina Turner aqui no Brasil. Inclusive, o Guilherme, eu lembro que o Guilherme Snardi tomou uma tomatada na cara, coitado, quando o show em São Paulo foi no Pacaembu. Tacaram tomate, enfim, sempre tem essas coisas de jogar coisa. No show do Lobão no Hollywood Rock tem isso, no Carlinhos Brown no Rock in Rio também tem isso, e o Guilherme Snardi também foi vítima do público. Mas, enfim, tem uma apresentação, inclusive, no programa Misto Quente da Globo, você consegue achar no YouTube, eles ao vivo tocando Agora Eu Sei, com o Paulo Ricardo, tudo. Na sequência, em 87, foi lançado o Cazuza, Só Se For a Dois. Eu sou suspeito para falar desse disco, eu sou muito suspeito até para falar de Cazuza, porque eu sou muito fã do Cazuza. Esse disco tem Só Se For a Dois, que é maravilhosa, se não me engano, abre o disco. Nosso Amor a Gente Inventa, Vai à Luta, Solidão Que Nada, Completamente Blue. Tem 3 parcerias ainda com o Frejá. Esse disco é o segundo disco da carreira do solo do Cazuza. O primeiro disco é Exagerado, de 86. Aí, em 87 ele fez este, que eu escuto esse disco até hoje. Ele tem o Nilo Romero, que é o baixista. O Nilo Romero, em 2025, vale muito a pena assistir. Ele foi um dos diretores de um documentário chamado Boas Novas, sobre o Cazuza, que tem imagens de arquivo inéditas, tudo. Se eu não me engano, este documentário está na Netflix. Só faz uma busca aí na internet, porque eu acho que é isso mesmo. É um documentário muito interessante, vale a pena assistir, até porque o Nilo Romero ele conviveu muito tempo com o Cazuza. Ele não só gravava e compôs junto com o Cazuza, arranjava as músicas do Cazuza, mas também era músico de estúdio do Cazuza, gravou com o Kid Abelha. O Nilo Romero tem uma extensa carreira aí de gravações e shows com vários artistas, tudo. E a única coisa que o pecado da geração 80 é que alguns discos eles são mal gravados, tecnicamente falando, a produção, a engenharia, a captação dos instrumentos, até mesmo a mixagem, a masterização na época não era lá essas coisas. Na minha opinião, humilde opinião, esse disco sofre com isso, porém, isso não faz diminuir o repertório. O repertório dos discos eram maravilhosos. Você escuta Barão Vermelho, próprio Legião Urbana, primeiro disco do Capital Inicial, primeiro disco do Titãs. Tem vários discos dos anos 80 que você escuta e você, pô, é sofrível, realmente, mas, como
como eu estou falando aqui, não tira o valor das composições, que são grandes composições. E esse disco do Cazuza, para mim, você vê, eu botei uma lista de músicas, eu até parei, porque eu falei, bom, vou botar o disco inteiro aqui de destaque, porque eu sou apaixonado por esse disco. É o Cazuza, é o Cazuza em boa forma como escritor. Esse disco do Nenhum de Nós, Cardume, é o segundo disco do Nenhum de Nós, lançado em 89, ficou muito famoso por causa da música Astronauta de Mármore, que é uma versão de Starman, do, do Bowie. Para muita gente, estragaram a música do Bowie. Eu não vou dizer estragou a música do Bowie, mas eu considero, eu gosto muito do Nenhum de Nós, mas eu considero um Astronauta de Mármore desnecessária. Foi a música de trabalho desse disco, tocou horrores, até hoje toca em, nas rádios. Nesse disco também tem Cardume, que é o nome do disco, que tem a participação do Van de Wildner no vocal, tem Fuga, com Renato Borghetti também, tocando sanfona, acordeon, Striptease Baby, com o Júlio César, do JC, do Gueto, para quem gosta de Gueto, maravilhoso, banda paulistana, que lançou 2 discos. Esse disco é interessante, muito bem gravado, diferente desses que eu falei do Cazuza, eu citei outros. Esse já é uma outra época, né? 89 já tinha mais recurso, tudo. É um disco bem interessante. E para finalizar a lista de lançamentos da semana, de 8 a 14 de março, tem este disco, que é o terceiro do trio Sá, Rodrigues e Guarabira. O Sá, Rodrigues e Guarabira, semana passada eu mostrei o álbum Terra, que é o primeiro do trio. Esse trio lançou 2 discos nos anos 70 e em 2010 lançou este disco, Amanhã, que tem a produção do Tavito. Tavito, eu falei do Tavito, fez parte do Clube da Esquina. Tavito, que compôs em parceria com o Zé Rodrigues, Casa no Campo, famosíssima, todo mundo conhece a música Casa no Campo. Tavito, que nos deixou em 2019, e ele assina a produção desse disco. Então, estes foram os discos que eu escolhi para destacar os lançamentos desta semana, e eu vou aqui abrir o calendário do rock brasileiro para ir atrás de algumas curiosidades, como eu tenho feito, como eu fiz e vou fazer nos outros vídeos. Falo dos lançamentos e, para finalizar, eu venho com algumas, algumas curiosidades da semana. Eu não tenho muita curiosidade essa semana, mas, assim, por exemplo, em 83 foi lançado um compacto da Neuzinha Brizola com a música Mentura, que fez muito sucesso na época, também tocou horrores. A Neuzinha Brizola, que ela não fez tanto sucesso, foi um sucesso efêmero, tudo, mas, assim, eu só estou falando desse lançamento porque Mentura, assim como Menina Veneno, foram 2 músicas que invadiram as rádios em 1983. E foi em 66, o Mutantes, desculpa, apareceu pela primeira vez na televisão, assim, um grupo Mutantes e tal, com destaque nacional. Foi no programa do Rony Fon, chamado O Pequeno Mundo de Rony Fon. E neste programa eles tocaram Beatles, praticamente, não vou dizer o disco inteiro, o Revolver, mas tocaram muitas músicas do Beatles. Fez tanto sucesso que na semana seguinte o Mutantes voltou para tocar também de novo Eleanor Rigby, que eles tocaram nesse primeiro programa, que eles apareceram, mas no segundo programa, de forma assim, meio improvisada, tudo, mas nesse segundo programa já tinha cordas, já fizeram um arranjo melhor de Eleanor Rigby, do Beatles, ó, trava-línguas, e eu ainda estou meio gripado, ajuda bastante, né? Então tem essa curiosidade da primeira aparição pública em televisão do Mutantes, que e depois, em 67, 68, participou dos festivais da Record, né? Aí já tem imagem de tudo isso.
E essa é uma das curiosidades. Mas é isso. Fecho só com essas duas curiosidades mesmo da Neuzinha Brizola e do Mutantes. Tem esse aqui também muito legal, de 1958, porque eu tenho um vídeo que eu fiz dentro dessa minha playlist chamada O Rock Brasileiro e Suas Histórias. Eu fiz vídeos sobre todas as décadas do rock brasileiro, as cenas e discos e personagens, tudo é só olhar a lista para ver o que te interessa. O link está na descrição deste vídeo. E em 58 foi lançado um compacto simples do Dixon Savannah e os Terríveis, com as músicas Calypso Rock e Let's Rock Together. Nesta época, ainda em 58, as gravadoras lançavam um compacto aqui, uma música ali e tal, de rock, para ver se os adolescentes da época gostavam, consumiam, e realmente era uma coisa maluca, porque qualquer coisa de rock que acontecia nos anos 50 era rapidamente consumida. Isso aconteceu com esse compacto do Dixon Savannah, e a curiosidade fica por conta do fato de Dixon Savannah, na verdade, ser o Paulo Silvino, ator e comediante que ficou muito famoso. Ele era muito amigo do Jô Soares, participava dos programas do Jô Soares, do Planeta dos Homens e tantos outros programas humorísticos que passavam na Globo. Cara Crachá, Paulo Silvino. Mas ele não era cantor, ele só foi feito esse pseudônimo, Dixon Savannah, que lançou, se eu não me engano, além desse compacto que eu falei, lançou mais um outro. Mas o rock brasileiro tem essa particularidade nos anos 50, de poucos lançamentos, porém, isso foi em 58. Em 58, a Cine Campelo e o Tony Campelo também lançaram primeiros trabalhos. Teve também lançamento, acho que já um ano antes, em 57, não lembro. É melhor, eu não vou nem ficar falando aqui, porque é tanta data, tanta coisa, tanta pesquisa que eu faço para esses vídeos, mas vá como dica, esse vídeo que eu falei sobre os anos 50, para você conhecer esses 5 primeiros anos do rock brasileiro, que o rock brasileiro a história dele começou em 24 de outubro de 55, quando a Nora Ney gravou Rock and Round the Clock, em outubro, e foi lançado em novembro, e logo na sequência do lançamento, o CD já chegou ao primeiro lugar das paradas de vendas, tanto de São Paulo quanto do Rio, que era o termômetro da época. Tocou muito nas rádios. Logo na sequência foi feita uma versão em português, que foi gravada pela Heleninha, esqueci também o nome, você vai saber no vídeo dos anos 50, eu falo. E uma outra curiosidade do rock dos anos 50 é que a revista do rock, que durou até 76, 75 mais ou menos, ela começou por conta desse sucesso todo. Tudo que era lançado, tudo que tinha rock, os jovens dos anos 50 consumiam. E isso acontecia na revista do rádio, em revistas que eram lançadas só com letras de músicas do Elvis, do Little Richard, de outros artistas da época. Tinham essas revistinhas pequenas que tinham letras de música. Quando tinham letras de rock, essas revistinhas acabavam assim, da noite para o dia. E uma das jornalistas que trabalhavam nessas revistas percebeu isso, percebeu essa força e sugeriu ao chefe, falou, não, vamos fazer uma revista só de rock, e foi assim que surgiu a revista do rock. Então, o rock, nos anos 50, quando surgiu aqui no Brasil, já surgiu com uma força imensa. Mas é isso. Este é o pequeno vídeo da semana, com os lançamentos da semana. Lembrando que há mais lançamentos, eu que separei este, eu faço um apanhado, pego os que eu considero mais interessante para mostrar aqui. E se você quiser, a minha cópia, inclusive, está toda marcada aqui pelas pesquisas. Isso aqui é um baita, uma fonte de conteúdos inesgotável, assim. E se você quiser adquirir um exemplar que foi
100% independente. É só mandar um e-mail que está na descrição desse vídeo, lembrando que este conteúdo é exclusivo, graças a este livro, e você só pesquisar aí mais vídeos da playlist O Rock Brasileiro e Suas Histórias, que tem muito mais coisas, muito mais conteúdo. Semana que vem, volto com mais um vídeo dos lançamentos de 15 a 22, se eu não me engano, de março. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado pela companhia. A gente, a gente se vê. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Um beijo, um abraço. Até.